Mateus, capítulo 10, versos 34 a 42. Tema da nossa mensagem, o preço da missão. Verso 34, a palavra do Senhor nos diz assim: Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem que fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, os inimigos do homem serão os da própria família. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe na exposição da palavra dele. Temos visto aqui por meio do evangelista Mateus e agora no capítulo 10, como Jesus vai enviar os discípulos. E Jesus não vai esconder dos seus discípulos os desafios da missão. Jesus não simplesmente dá autoridade aos discípulos e diz: vão que vocês terão toda a autoridade necessária e siga o caminho de vocês. Jesus, de fato, dá toda a autoridade necessária para que a missão fosse cumprida, mas Jesus informa os desafios dessa missão. Eu acho que se fôssemos nós ali no lugar dos discípulos, talvez nós iríamos tremer um pouco. Que Jesus convoca eles, vai entregar a missão a eles. Eu fico imaginando os discípulos recebendo essa missão e ficando animados, porque eles caminharam com Jesus por muito tempo. E agora chegou a hora deles irem. E nessa que eles irão, Jesus diz: vocês terão autoridade. Fiquem em paz que o que for necessário com relação à autoridade, vocês irão ter. Autoridade para curar, autoridade para, se possível fosse, ressuscitar, autoridade para que, se em algum caso você fosse mordido por uma víbora, você curar a pessoa. E aí eu imagino a cara dos discípulos, bem animado e cheio de esperança nos corações, e cumprir essa missão de Jesus. E aí Jesus começa a dizer a eles: mas a missão não vai ser simples. Esse processo de vocês irem e serem meus representantes, pregar a mensagem do reino, as autoridades se levantarão contra vocês. Foi isso que a gente viu na última mensagem. As autoridades se levantarão contra vocês. As pessoas irão rejeitar vocês. Vai ter cidades que vocês entrarão e que ninguém vai querer dar ouvido a vocês. Imagina a igreja aqui se levanta em uma caravana, vai em direção ao interior do nosso estado. Chega lá, a gente prega a mensagem. Ninguém quer aceitar a mensagem. Ainda as autoridades da cidade querem nos expulsar para fora da cidade. E aí eu imagino aqueles discípulos começando a ficar preocupados. Talvez a feição deles de alegria porque estão recebendo a autoridade começa agora a dar lugar a uma feição de tristeza e preocupação. E Jesus vai escalar essa fala. Jesus vai escalar essa preocupação que os discípulos deveriam ter, porque a rejeição da mensagem do evangelho não ia ficar somente no externo, mas iria ser também dentro da própria casa, da própria família. E aí, meus irmãos, uma coisa é lá fora, outra coisa é mexer na nossa família, não é isso? Uma coisa, isso aconteceu lá, outra coisa é acontecer com um parente nosso, com a nossa família. A gente move céu e terra para que a nossa família esteja bem. Jesus está dizendo: no ato de vocês seguirem e cumprirem a missão, até a família de vocês se levantarão contra vocês. Jesus escala mostrando o desafio da missão. Mas Jesus não simplesmente traz uma palavra que eles deveriam se entristecer, mas Jesus vai trazer uma esperança dele. E aí, meus irmãos, nós precisamos entender é que o discípulo precisa estar disposto a escolher Cristo acima de tudo. É isso que Mateus quer nos mostrar ao relatar isso aqui. Escolher aqueles que pertencem a Cristo se escolher estar entre esses, é escolher estar entre os fiéis, mesmo quando seguir a Jesus traz oposição, rejeição e sofrimento. E é sobre isso que nós vamos ver na mensagem de hoje. Verso 34 a 39, meus irmãos, nós vamos ver como os discípulos devem escolher Cristo acima de todas as coisas. Olha o que o versículo 34 vai nos dizer: não pensem que vim trazer paz
a terra, não vim trazer paz, mas espada. Jesus já começa dando uma flechada no coração dos discípulos. Porque Jesus veio trazer espada, ele diz, eu não vim para trazer a paz, mas para trazer espada. E parece que há uma contradição aqui na esperança que nós tínhamos a respeito da chegada do Messias. Porque Isaías 9:6, texto muito conhecido nosso, texto que faz parte das nossas canções, vai dizer, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Como é que aquele que é esperado, como é que aquele que a profecia apontava para ele como um príncipe da paz, agora está dizendo aos seus discípulos, eu não vim trazer paz. Parece que há uma contradição aqui entre os termos e entre essa profecia. E a questão é, de fato, Jesus não é o príncipe da paz, ele não veio trazer uma paz. Veja, meus irmãos, o que nós precisamos entender nesse texto aqui é que essa declaração ela não significa simplesmente que ao estabelecer uma paz, isso seria um movimento sem guerra. Nesse sentido, não existe uma paz sem um movimento anterior de guerra. O homem, e aí se você pega a profecia de Isaías, que o reino desse que é maravilhoso conselheiro iria ser estabelecido, mas ele ia ser estabelecido em cima de um outro reino. Já existia o reino de guerra, o reino de discórdia, o reino do pecado. E esse reino seria tomado pelo reino da paz. Mas no processo de tomar esse reino, haveria guerra. A paz continua estabelecida como uma promessa. Cristo continua como esse que é conhecido como o príncipe da paz. Mas à medida que a mensagem avança, o evangelho avança, Cristo avança, a guerra ela é necessária. Ou você acha que é possível tomar um território do inimigo sem guerra? Não é possível. Jesus está dizendo, vocês levaram a mensagem daquele que é o príncipe da paz, mas no processo em que essa mensagem irá avançar, a guerra vai ser estabelecida. E Jesus diz, foi eu quem estabeleci isso. Foi eu quem estabeleci a espada. Porque não é possível tomar o reino do inimigo sem guerra. Não é possível a igreja entender que ela vai avançar na sua missão sem guerrear. E parece que o apóstolo Paulo entende isso quando vai falar aos Efésios sobre as armaduras. Porque o crente precisa de uma armadura. E parece que ele está em guerra. Jesus diz que ele não veio trazer a paz nesse primeiro momento. Talvez eles esperavam alguém que sentasse no trono de Israel e reinasse como Davi reinou e tirasse a opressão do império romano do povo e assim estabelecesse uma paz. É como se Jesus estivesse dizendo aos discípulos aqui, não é disso que eu estou falando. A paz ela não vem por esses caminhos. A paz vai vir pelo caminho da proclamação do evangelho. E para que isso seja estabelecido, a espada precisa reinar. Jesus diz, então, eu não vim trazer a paz como vocês imaginam. E às vezes, meus irmãos, nós queremos uma paz assim, né? Na nossa igreja, na nossa casa, uma paz sem conflito. Mas a paz que nós desejamos, ela necessariamente passa por um conflito. Ela passa necessariamente pela espada e pela guerra. Por isso Jesus diz, não pensem que eu vim trazer a paz à terra, mas vim trazer a espada. Pois eu vim para fazer com que... E aí ele vai mostrar como essa espada seria vista. Como esse movimento seria visto. E ele seria visto primeiramente, aqui na nossa perícope, pela família. Ele vai dizer, vim para quê? Versículo 35. O homem fique contra seu pai, e a filha contra sua mãe, a nora contra a sogra. Verso 36. Os inimigos do homem serão da sua própria família. Ah, meus irmãos, como eu não queria estar recebendo primariamente essa palavra como os discípulos, porque eu tenho todo o restante do Novo Testamento. E eu sei aonde isso deu. Mas os discípulos que estavam recebendo aqui, eles não sabiam. Eles estavam ouvindo de Jesus. Vai ser difícil para vocês. As autoridades rejeitarão vocês. As pessoas rejeitarão vocês. A casa de vocês rejeitarão vocês. Quando vocês se levantarem como crentes, como seguidores do caminho, como aqueles que têm a mensagem do evangelho, vocês teriam dificuldades, inclusive no seu lar. Veja, meus irmãos, essa não é a proposta de Deus para as famílias, certo? Esse não é o objetivo de Deus para a família. Jesus está dando um diagnóstico. E a oposição iria vir também de dentro de casa e nós não podemos achar que isso não é real. Isso seria real. Seria real, meus irmãos, porque seguir a Cristo Jesus nos moldes dele é loucura.
É loucura para esse mundo. Seguir a Cristo Jesus e seguir a missão de Cristo nos moldes dele é loucura para quem não compreendeu a missão. É loucura estar aqui no domingo de manhã num sol desse, quando nós poderíamos estar na praia. É loucura ter dispensado aquele churrasco, aquele momento com a família, porque nós entendemos a convocação de vir adorar a Deus na igreja. Isso é loucura. É loucura, às vezes, parar um sonho profissional, porque entendemos que Deus nos chamou para uma obra missionária. É loucura deixar a moradia de uma capital e ir para um interior onde você nem tem saúde. E ainda levar toda a sua família, a sua esposa e filhos. É loucura atravessar o nosso país, que você tem uma liberdade religiosa, para ir junto com a sua família a um país onde os crentes estão sendo mortos. Isso é loucura. Por isso, os da própria casa não iriam compreender esse movimento. E Jesus não esconde a face escura da missão. Ele diz aos discípulos: se levantarão os da própria casa. Vocês não devem achar que será tão simples essa missão. Essa missão é desafiadora. Mas veja, meus irmãos, essa é uma missão que está levando a mensagem do evangelho e tomando o terreno do inimigo para estabelecer uma paz futura. O ponto é compreendermos que essa missão vale a pena, porque ela não traz uma paz temporária. Essa missão, ela não promete uma paz que o próximo rei que se sentar no trono pode não nos dar paz mais. Essa missão traz uma paz que ela é eterna. Jesus está dizendo aos discípulos vocês precisam reconfigurar o conceito de paz que vocês têm. Que não é essa paz que eu vim trazer. Eu vim trazer uma paz que inicialmente e necessariamente ela passa por um ambiente de guerra. Aí ele vai dizer os inimigos, e aqui a ideia de inimigos aqui é opositores à mensagem, ao avanço do evangelho, serão os da própria casa. Ele vai dizer o homem fica contra seu pai. Queria que os irmãos pensassem na prática o que isso está acontecendo. Em um lar, no contexto em que essa carta, em que esse evangelho foi escrito, aonde o império romano está governando, aonde o Quírios, o Senhor, é o imperador romano, não existe outro Senhor, avançar com a mensagem do evangelho e dizer que Cristo é Senhor, é uma loucura. Então o filho, quando chegava na casa, que dizia ao pai assim: pai, eu confessei a um Cristo aí como Salvador, entendi a mensagem do evangelho e vou segui-lo. O pai ia dizer assim: meu filho, isso é loucura. Aquele grupo é um grupo das seitas. Você não está vendo como esse homem está sendo perseguido? Eles estão articulando, o Império Romano junto com a religião, estão articulando para matar esse homem. E você quer dizer que vai fazer parte desse grupo? Meu filho, você está louco. Jesus está dizendo, o homem vai ficar contra o seu próprio pai. E aí se é o pai nesse lado que decide a tomar essa posição, a filha contra a própria mãe. Imagina a menina chegando em casa dizendo: mãe, eu ouvi um tal de Cristo aí. Era um homem que estava cego, eu estava na multidão do lado deles. E lembra de fulano lá, minha mãe, aquele cego de nascença? Lembro. Ah, pois eu vi esse homem curando aquele homem. E ele disse uma mensagem que quem estava olhando ele deveria seguir ele. Eu continuei caminhando com ele, mãe, eu fiquei sabendo que ele foi com os discípulos para o outro lado do rio, e tinha uma tempestade muito grande, e ele acalmou a tempestade. Eu fiquei sabendo, mãe, que no outro lado, quando eles chegaram na região dos Gadarenos, lembra daquele caso daqueles 2 homens endemoniados? Desde criança que ninguém encostava perto dele. Pois, esse homem libertou eles. Ele me chamou para seguir ele. E alguma coisa está queimando dentro de mim, mãe, eu vou seguir ele. A mãe ia dizer: minha filha, você está louca? Você não sabe o que você está fazendo, minha filha. O texto está dizendo que essa moça não deveria parar por causa disso. Que a guerra iria vir, a espada iria vir, a rejeição ia vir de dentro de casa. Mas que não parasse, que o caminho era seguro. A guerra já estava estabelecida, mas ela estava buscando uma paz. Verso 36, os inimigos do homem serão então da sua própria família. Mais uma vez, meus irmãos, o padrão de Deus para a família não é a guerra. Não é disso que o texto está falando. O texto está falando que é real, que na casa e na família, opositores à fé podem acontecer, e isso não deve ser um motivo de eu e você pararmos. Eu lembro quando eu confessei a Cristo, nem conhecia esse texto, me conheci esse texto um pouco depois, eu experimentei isso na minha casa. Graças a Deus o cenário mudou, hoje a coisa ficou mais compreensível, né? Não existe mais esse ambiente, mas no início da fé foi. Porque parece que a nossa cabeça vira, parece que a nossa vida vira de cabeça para baixo, né?
A gente agora está no quarto direto com um livro preto, lendo o tempo todo. Parece que a gente agora quer ouvir a fé, a gente não pode ouvir que vai ter uma ação da igreja que a gente quer estar junto. Agora a gente para de ir para algumas programações da família e quer estar junto com a igreja, quer ir para o evangelismo. Aí a nossa família em casa começa a não entender que na cabeça da nossa família era assim, é mais um grupo que ele vai seguir. Mais um grupo de fé que, né, uns amigos que ele irão seguir. Mas a gente tem visto através desse púlpito que o evangelho não é sobre um grupo. Fazer parte da igreja não é fazer parte de uma comunidade de fé. É fazer parte da família de Deus. É fazer parte do povo de Deus. Então, meus irmãos, seguir a Jesus Cristo nos coloca em conflito. E isso é real e nós não podemos fingir que isso não é. Precisamos de sabedoria quando essas coisas acontecerem em nossas casas, mas não devemos esperar que necessariamente o cenário mude. Pode ser que ele não mude. Jesus está dizendo, os inimigos do homem serão da própria casa. Veja, os inimigos do homem aqui que está na missão. A gente não pode interpretar esse texto sem o contexto dele. Jesus está enviando os discípulos e está falando os desafios da missão. E que ele pode ter oposição na casa. Então, os inimigos do homem serão da própria casa à medida que o homem avança na missão de Deus e a família não compreende a missão. Imagine o jovem adolescente, a mãe e o pai cheios de esperança no coração, que investiram na educação, colocou numa boa escola, e botou para fazer aquele cursinho de inglês, tinha várias expectativas profissionais para o filho, quando de repente o filho chega em casa e diz, mãe, teve um missionário lá na igreja, e eu estou sentindo de Deus, mãe, que eu devo ir. Eu senti um chamado forte, e o Senhor tem me chamado para pregar lá no outro lado do mundo. Imagina um esposo em casa, uma esposa cheia de esperança, de viagens, que juntou um ano todo um recurso para viajar. E a esposa não é crente, mas o esposo é, e ela chega em casa e diz, filha, Deus falou no meu coração. Eu ouvi a história de um casal de missionários que estão precisando de ajuda. Eu queria que a gente enviasse um recurso daqui de casa para ele. Aquele recurso lá da viagem. Não é para dar para a igreja, vamos enviar lá para o casal de missionários. Vamos lá visitar eles e vamos dar esse recurso a eles. Isso é loucura, meus irmãos. Jesus está dizendo, isso é real na casa de vocês. As pessoas não vão compreender o seu chamado. As pessoas não vão compreender a dimensão disso. Mas Jesus está dizendo, essa é a missão. Se você quer que a paz verdadeira seja estabelecida, é uma paz que também passa por um ambiente de guerra. É uma paz que ela não é temporária, é uma paz que ela é eterna. E Jesus está estabelecendo o seu reino, vai estabelecer a paz por meio dos seus discípulos. Não é num toque de mágica onde ele estala o dedo e tudo fica em paz. Não, ele entrega a missão aos discípulos. Aos discípulos, agora vocês avancem com a mensagem do reino. Vocês devem avançar. Vocês não devem parar quando a oposição vier das comunidades, quando a oposição vier dos líderes religiosos, quando a oposição vier do governo e nem quando a oposição vier da sua própria casa. Vocês não devem parar. Vocês devem avançar. E o avançar aqui, meus irmãos, não é desrespeitar, certo? Não é desrespeitar o governo, as leis, a família, mas é no momento em que isso se opor à verdade do evangelho, nós vamos avançar com o evangelho. Então não é fácil. Não é fácil seguir a Jesus Cristo. Existe uma ordem, meus irmãos, que está estabelecida e que nós precisamos entender, que é a ordem da prioridade dos nossos amores. Nós temos vários amores. Nós amamos muitas coisas e muitas pessoas. Mas a gente precisa entender que existe uma ordem dos amores. O verso 37 vai deixar claro isso. Jesus vai dizer, quem ama seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus está dizendo, se vocês pararem a mensagem do evangelho, se vocês não avançarem na mensagem do evangelho, porque avançar na pregação do reino é ir contra a vontade do seu pai e da sua mãe, vocês estão amando mais a eles do que a mim. E vocês não são dignos de me seguir. Jesus não está dizendo assim, vocês devem deixar de amar o seu pai e a sua mãe. Pelo contrário, nós temos os mandamentos que o filho tem que honrar o pai e a mãe. Jesus está dizendo, mas existe uma prioridade, existe uma escala dos amores. E ninguém pode superar o amor que vocês têm por mim. O amor do pai e o amor da mãe está abaixo do amor de Deus. Jesus está dizendo, quando vocês, para a mensagem do evangelho, por amar mais seu pai e a sua mãe,
vocês não são dignos de mim. Vocês não são dignos de avançar com o evangelho. Sei que a mensagem é pesada, meus irmãos. Está sendo pesado para mim falar isso aqui. Mas é a verdade do texto bíblico. Precisamos organizar as prioridades dos nossos amores. Deus está nos mostrando, meus irmãos, que existe uma prioridade. E quando nós colocamos pessoas acima de Cristo, nós transformamos isso em um relacionamento de idolatria. Qualquer coisa que está no lugar de Deus constitui-se idolatria. E quando existe uma mensagem clara e expressa de Deus, e eu deixo de cumprir ela por qualquer outra coisa, isso constitui-se idolatria. Porque está mostrando aonde meu coração está, nas coisas e nas pessoas. O verdadeiro discípulo de Jesus, então, precisa avançar. Jesus vai aprofundar ainda mais a reflexão com os discípulos, porque ele vai dizer no verso 17 que quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Mas no 38 ele vai dizer, e quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. É como se Jesus trouxesse um exemplo do que é amar ele acima de tudo. Amar Cristo acima de tudo é caminhar para a morte carregando uma cruz. Mas essa imagem é muito forte. Porque Jesus está se utilizando aqui de uma das formas de morte da sua época, onde aquele que seria crucificado, ele levava a sua própria cruz. Imagine você ser pendurado em um madeiro e no caminho de fazer isso você levar a sua própria cruz. Imagine a tortura, imagine o desespero. Jesus está dizendo, aqueles que são meus discípulos, que não carrega essa cruz, não é digno de mim. E às vezes a gente interpreta errado, como se a cruz fosse a esposa chata. Ah, eu tenho que carregar essa cruz, meu Deus. E aquele filho rebelde que faz vergonha em público. E a gente diz, menina, é minha cruz. Ah, não, pastor, minha cruz é o meu vizinho lá. Você não sabe, aquele homem dia de sábado, quando bota aquele som, olha, eu não aguento aquele vizinho, ali é a minha cruz. Isso é reduzir o significado do que Jesus está dizendo aqui. Carregar a cruz aqui é carregar a oposição, ainda aqui da família, em direção ao reino de Deus. É entender a missão. E as pessoas vão olhar para você e vai dizer assim, deixa de loucura, você está indo para a morte. Para onde você vai carregando essa cruz pesada? E você, eu estou indo para o Gólgota. Eu estou indo para o lugar de morte, para o lugar de caveira mesmo. Porque é pela morte que vem a vida. No Evangelho de Cristo Jesus não há vida sem morte. No Evangelho de Cristo Jesus não há estabelecimento da verdadeira paz sem a guerra. Por isso, todo crente precisa carregar a sua cruz. Às vezes, carregar a cruz é porque entendeu a mensagem do Evangelho e tem que deixar aquele sonho de lado. Porque realizar aquele sonho necessariamente é deixar a missão. E aí eu fico com aquela cruz dentro de mim que eu poderia estar lá, mas a mensagem daqui é mais forte que eu. E eu vou nesse caminho com Cristo Jesus carregando essa cruz. Carregar essa cruz aqui, meu irmão, é a mulher que se converteu a Cristo, mas o seu esposo não é crente. E aí Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, vai dizer, se ele quer continuar casado com você, não descase dele. Não abandone ele, continue com ele. Porque o seu processo de santificação vai santificá-lo também. E essa irmã vai chegar aqui, pastor, mas está tão difícil. Eu vou para a igreja no domingo, chego em casa, meu marido saiu, bebeu, está ignorante em casa. Aí o pastor diz, minha irmã, o texto diz que você deve continuar com ele. Ele quer deixar da irmã? Não, não quer, então continue. Vai, continue vivendo uma vida santa, ore por ele, perdoe ele. E a irmã, pastor, está tão pesado, eu sei, minha irmã, mas tem uma cruz. Deixar ele agora por causa disso é largar a cruz. Não largue, continue, minha irmã, porque ele vai ser santificado. E santificado no texto lá não necessariamente vai ser salvo, né? Pode ser que ele seja, e o nosso desejo é que seja, mas ele vai mudar o padrão ao ver você. Ele vai ficar constrangido ao ver você. Isso é carregar a cruz. Nós não podemos esvaziar o significado desse texto. Esse texto é muito mais profundo do que o que nós imaginamos. Então, o verdadeiro discípulo de Jesus precisa levar a cruz. Carregar a cruz, então, meus irmãos, é morrer para si mesmo. É morrer para os seus desejos, para as suas vontades. Carregar a cruz é submeter-se à vontade de Deus, ainda quando a vontade de Deus estabelecida não é a minha. Eu me submeto a isso, isso não é fácil, é carregar uma cruz. Carregar a cruz é renunciar à nossa própria glória, ao nosso próprio desejo. Carregar a cruz, meus irmãos, é estar disposto a sofrer por fidelidade a Deus. E aí o contrário de carregar a cruz é largar ela em nome da sua própria glória. Cristo vai deixar isso claro aí no verso 39. Olha o que o texto diz.
Quem ama a sua vida, a perderá. Quem perde a sua vida por minha causa, encontrará. Jesus está dizendo, se vocês largarem a cruz por causa das pressões, em nome de ganhar sua vida aqui nessa terra, vocês vão perder elas. Se vocês abandonarem a missão por causa da pressão dessa terra, e aí eu estou aplicando aqui ao cenário familiar, mas lembre que ele está dentro de um contexto todo do capítulo 10. Se vocês abandonarem a cruz porque há a opressão do Estado, se vocês abandonarem a cruz porque há uma pressão da religiosidade, se vocês abandonarem a cruz porque há uma dificuldade no campo missionário, se vocês abandonarem a cruz porque você não tem o apoio da família, Jesus diz, vocês ganharam a vida nessa terra. Vocês perderam elas comigo. Vocês abandonaram a mensagem do Evangelho e seguiram na direção que vocês queriam, ok. Mas essa é a recompensa de vocês. Vocês ganham a vida nessa terra, mas vocês perdem a vida comigo. Ele vai dizer, quem encontra a sua vida, a perderá. Quantos de nós aqui, meus irmãos, não estamos querendo encontrar a nossa vida? Quantos de nós aqui não estamos buscando o propósito da nossa vida? O propósito da nossa existência? Estamos indo pelo caminho da área profissional? Estamos indo em busca de um hobby? E talvez você tenha experimentado vários. Futebol, no vôlei, na corrida que está tão em alta, né? Talvez o propósito da vida é se tornar um corredor também. Porque eu vi lá no Instagram que aquela irmã, aquela amiga começou a correr e ela está tão animada. Não, é o futebol. E aí a gente está buscando o propósito da vida nessas coisas. Jesus está dizendo, quando vocês encontrarem o propósito da vida nessas coisas, vocês perderam comigo. Mas quando vocês entenderem, vocês perderão muitas das vezes os propósitos nessas coisas, vocês ganharão comigo. O chamado de Jesus, ele é radical, meus irmãos. O chamado de Jesus, ele é um chamado radical. Quer viver de forma radical a vida? Ah, Felipe, eu gosto de viver adrenalina. Eu gosto de viver de forma radical, de forma perigosa. Venha viver o Evangelho. Porque o Evangelho nos convoca para viver de forma radical. Nos convoca a subjugar o nosso eu, a deixar as nossas vontades, a dar outra face quando nos machucarem, a perdoar mesmo quando aquilo já doeu por muitas e muitas e muitas vezes. Tivemos essa semana, agora a semana teológica, a semana que está passando, e aí dos momentos lá foi sobre aconselhamento bíblico e falamos sobre perdão. Aí eu não lembro quem, alguém perguntou assim, né? Mas como deveria ser esse processo de perdoar? Pensando ali em casais, né? Na minha cabeça na hora veio 70 vezes 7. E eu falei, né? Só veio na cabeça, sabe aquela hora que o pensamento veio e você fala? Aí o professor ouviu e disse, é como o Felipe falou, 70 vezes 7. Isso é viver de forma radical. Jesus está dizendo que quem busca a sua vida nas coisas dessa terra, perde nele. Mas quem perde as coisas nessa terra por causa de Jesus, vai ganhar. Discípulo, então, meus irmãos, precisa decidir o que tem maior valor em seu coração. Veja, mais uma vez, nós não estamos falando em abandonar as famílias. Nós não estamos falando e criando uma teologia de abandono dos pais, de respeito dos pais. A teologia de Cristo aqui é reajustar a ordem dos amores. E nós precisamos, então, decidir o que mais tem valor na vida para nós. Se é a vida temporal ou a vida eterna. Se é as coisas desse mundo ou as coisas de Deus. Se os prazeres passageiros e temporários desse mundo ou aquilo que está reservado para nós diante de Deus. Nós precisamos tomar essa decisão. É interessante pensar como de forma ilustrativa isso acontece no chamado dos discípulos, vocês percebem? Percebem que Jesus nunca chama ninguém que está sem fazer nada? As pessoas têm sempre um projeto, as pessoas têm sempre um trabalho, as pessoas têm sempre um propósito de vida. E aí Jesus diz, venha e segue-me. E o texto de forma proposital diz assim, e ele largou as redes e seguiu. Eles não deixaram de pescar. A família continuou sendo sustentada. Mas o texto está ali para dizer a gente assim, seguir a Jesus, muitas das vezes, é largar aquilo que vai atrapalhar seguir ele. Nós não devemos largar a família, o propósito, os estudos. Nós devemos estudar, nós devemos nos capacitar, nós devemos fazer aquele concurso que desejamos, aquela prova. Nós desejamos viver para a glória de Deus. Mas no momento em que essas coisas entrarem em conflito com o Evangelho e com a missão, Jesus está dizendo, decida você o que vai fazer. Você prefere ganhar as coisas nessa terra e perder comigo, ou se vocês preferem carregar a cruz e me seguir, mas ter a paz e a vida eterna que eu tenho para vocês. Então, meus irmãos, nós precisamos examinar o nosso próprio coração. A mensagem está sendo exposta. Eu não conheço o coração de ninguém, mas você conhece o seu coração.
você precisa avaliar como está o seu coração. Se você tem largado Cristo, tem parado a fé, se você tem abandonado o ministério, a chamada, a convocação de Deus para você por causa das coisas dessa terra. E mais uma vez, isso é necessário. Nós não estamos falando que você deve abandonar tudo, sua carreira, sua família, e sair por aí pela obra missionária. Não é disso que eu estou falando, meus irmãos. Para alguns isso é real, mas talvez isso não é real para você. Não vai ser real para você deixar sua família e ir lá para o outro lado do mundo fazer missão. Mas talvez Deus vai exigir de você dentro da própria casa alguns movimentos desses. E você precisa então entender quem está no lugar de quem na relação dos amores. Meus irmãos, seguir a Cristo, perder a vida nessa terra por causa dele, é ganhar a vida eterna com ele. Verso 40 a 41 vai nos mostrar que os discípulos devem reconhecer e acolher aqueles que são enviados. Olha que interessante. Se o texto parece estar bem pesado para os discípulos, Jesus começa a dar umas doses de alívio para eles. Porque primeiro Jesus diz, vocês terão poder, vocês avançarão, a mensagem será proclamada, eles estão animados e felizes. De repente Jesus diz, mas não será tão simples, vocês terão oposição. Essa oposição ela vai se escalar, se escalar, se escalar, entrar dentro da sua casa e da sua família. E parece que os discípulos estão desanimados. Pelo menos eu estaria me colocando no lugar deles, dentro da missão. E agora Jesus vai trazer um ambiente de alívio para os discípulos. Ele vai dizer versos 40 e 41. Quem receber vocês, recebem a mim. Eu fico imaginando os discípulos já mudando a feição, meus irmãos. Porque parece que eles estariam sozinhos. Parece que na missão seria tão difícil, seria tão desafiador. E parece que vai criando um sentimento de estar só, um sentimento de solidão dentro de nós. Não é assim que acontece com a gente, meus irmãos? Quando as dificuldades aparecem na nossa casa, na nossa família, a gente começa a se sentir sozinho, né? Parece que o esposo não está ali, a esposa parece que só a gente está sofrendo nessa missão. E aí Jesus, veja, vocês não estão sozinhos. Quando as pessoas receberem vocês, elas estarão recebendo a mim. E quem me recebe, meus irmãos, recebe aquele que me enviou. Jesus está dizendo, há um pensamento lógico no estabelecimento da verdadeira paz. É um estabelecimento do Pai que tem um plano e um projeto em trazer a paz que o pecado trouxe guerra, certo? A guerra existe entre familiares, entre pessoas, entre sociedades por causa do pecado. O Pai, então, planeja executar e decidir executar um plano para estabelecer essa paz. E como é que o Pai faz isso? Escolhendo, elegendo o Filho para morrer para resolver o problema do pecado. Essa é a missão. E as pessoas agora que aceitassem o Filho iriam entrar no processo de experimentar essa paz verdadeira. E aí Jesus então pega essa mensagem e dá aos discípulos. E diz, quando vocês forem em meu nome, as pessoas não estarão recebendo simplesmente vocês, elas estarão me recebendo. Elas estarão recebendo o próprio Cristo. E aqueles que recebem o Cristo, recebem também o Pai. O texto está dizendo, quando vocês forem, vocês não estarão sozinhos. Eu estarei com vocês. E o Pai também estará com vocês. Vocês não estão sozinhos na missão. E eu acho, meus irmãos, que é isso que aquece o coração de muitos dos nossos que sofrem com questões como essa. É quando eles não têm o apoio da casa, quando eles não têm o apoio da sociedade, quando eles não têm o apoio do governo, mas quando eles olham para cima e sabem que tem o apoio de Deus. Porque não tem como, meus irmãos, se manter firme na missão se não estivermos com os olhos não fitado para essa terra, mas fitado para os céus. Não tem como os nossos irmãos, e quem tem acompanhado as redes sociais, tem visto como tem sido difícil para os nossos irmãos num ambiente de perseguição. Não tem como se manter firme num ambiente daquele. Talvez seja tranquilo para mim você se manter firme em casa, não tem uma oposição simples, um aqui, um ali de um parente. Mas não tem como. Parece que esses irmãos estão semelhantes a Estevão quando estava sendo apedrejado. Sendo apedrejado, sua alma já se indo, ele já morrendo. E ele olhando para o céu e vendo o céu sendo rasgado. E vendo Cristo sentado ao lado do Pai. E ele dizer, Deus, perdoa, eles não sabem o que fazem. Só aqueles que estão olhando, meus irmãos, para o céu, para os céus rasgados, e vendo o Pai e o Filho nessa missão, podem permanecer firmes nessa missão que Deus nos deu. Se você quer permanecer firme na fé, não olhe para o lado. Talvez você não vai ter o apoio. Mas olhe para Deus. Você tem o Filho, você tem o Pai com você nessa missão. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E aí, pensando isso em termos práticos,
E na missão que os discípulos estavam recebendo, é que Jesus diz, vocês não vão levar muitas coisas, né? Vocês vão nessa missão e vocês não devem levar muitas coisas. E quando vocês chegarem na cidade, as pessoas te acolherão, ou não. Mas elas devem te acolher, porque quando ela acolhe vocês, quando ela apoia a missão de vocês, ela está apoiando a missão do próprio Deus. Vou dizer uma palavra de aplicação para os irmãos. Quando vocês apoiam a missão de Deus, vocês estão apoiando o próprio Deus. No final das contas, a missão ela não é nossa, a missão ela é de Deus. Deus é o maior missionário que existe. Ele iniciou essa missão enviando primeiro o seu filho no campo dos inimigos, no campo da guerra. O que fizeram com seu filho? Mataram o filho. Não é isso que Jesus vai dizer na parábola? Mataram o filho. Ele agora junta uma multidão com a mesma mensagem do filho e diz, agora vão vocês. E nessa de vocês irem, também vão querer fazer coisas com vocês. Mas continuem, porque a vida não se limita às coisas dessa terra. Para a paz ser estabelecida, precisamos avançar no campo do inimigo. Por isso, meu irmão e minha irmã, apoie o trabalho missionário. Apoie a igreja de Deus. Apoie os seus filhos em casa que têm entendido que tem que caminhar com Deus. Apoie seu esposo. Apoie sua esposa. Apoie a igreja. Apoie a missão de Deus. Porque quando vocês fazem isso, quando nós fazemos isso, nós estamos apoiando a missão do próprio Pai e do Filho. E aí, meus irmãos, é interessante como Hebreus vai fazer esse contraste. Hebreus capítulo 13, versículo 1 e 2. Vai dizer, sejam constantes o amor fraternal, não se esqueçam da hospitalidade, pois foi praticando aqui, sem saber, alguns acolheram anjos. Talvez a gente não tenha uma noção de hospitalidade como nesse tempo aqui, né? Dificilmente a gente recebe alguém em casa que está em uma missão, está fazendo uma missão, tem um trabalho missionário no nosso estado e aí ficou lá na nossa casa enquanto isso. Mas nesse tempo aqui era muito real. As missões estão avançando, os missionários não tinham recursos. Então as pessoas recebiam esses missionários em suas casas. Jesus está dizendo, vocês devem praticar essas coisas, não esqueçam delas. Porque lá atrás alguns hospedaram até anjos. E aí para aqueles que estavam aqui na exposição de Gênesis, talvez lembrem, em um momento da história em que casos como esse aconteceu. Pessoas que hospedaram em casa anjos. Verso 3 vai dizer, ainda aí de Hebreus 13, sejam constantes, na verdade, verso 3 vai dizer, lembrem-se dos que estão na prisão, como se estivesse aprisionado com eles. Os que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. O autor de Hebreus está dizendo assim, no avanço da missão, talvez está bem tranquilo para você, mas talvez você precise sair de uma zona de conforto e hospedar alguns missionários na sua casa. Façam isso com zelo e com amor. E quando vocês fazem isso, vocês estão hospedando e ajudando a missão do próprio Deus. E aí ele vai dizer, mas lembre-se também daqueles que já estão presos. Lembrem-se deles, estão sendo maltratados. Porque como vocês, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Porque eles estão cumprindo uma parte da missão que você não foi. Lembre-se deles. Lembre-se desses irmãos. Deus e meus irmãos, valoriza a missão que é dele. Mais uma vez, o maior missionário é o próprio Deus. Essa missão é dele. Eu não tenho dificuldade nenhuma em acreditar que a missão terá sucesso. Eu não tenho dificuldade nenhuma, apesar das oposições e da perseguição, que a igreja vai vencer. Não porque eu entendo que há poder em mim, pelo contrário, muitas das vezes eu, vou usar essa expressão, me permito, eu sou frouxo. Muitas das vezes eu travo. Muitas das vezes eu não avanço por causa dos amores dessa terra. Mas eu tenho convicção que a missão vai avançar, porque essa missão ela é de Deus. Ele já abriu mão do que ele tinha de melhor, que foi o seu filho. O filho dele já foi morto em nome dessa missão. E essa missão vai ter sucesso, porque ele vai garantir essa missão. Mas ele não vai garantir essa missão num passe de mágica. Ele vai garantir essa missão por meio da minha e da sua vida. Essa missão é garantida por meio de nós. Essa missão é garantida por meio da convocação e do chamado que arde no coração. Um chamado que nos vira de posição e nós não compreendemos por que essas coisas estão acontecendo. É um chamado semelhante, é um sentimento semelhante àquele que estamos vendo na exposição de Êxodo. Quando a mãe de Moisés, ela olha para a criança e diz que a criança tem uma beleza que ela não compreendia. Quando a princesa, a filha do faraó, olha para aquela criança e decide guardar a criança porque a criança era bonita. Como assim? Um sentimento que às vezes é inexplicável. A gente começa a tomar direções movido por esse sentimento, por esse ardor em nossos corações, e que as pessoas olham e dizem, que loucura, que doideira. Você diz, não sei, foi um chamado. Me chamou, eu larguei as redes e fui.
Como assim? Você largou as redes? Foi. A coisa foi mais forte que eu. Esse é o chamado, meus irmãos. Jesus, então, vai finalizar esse nosso texto apresentando aí os discípulos em 3 categorias, né? Aqueles que estariam indo em nome dele. Ele vai falar de profeta, de justos e de pequeninos. Eles seriam profetas porque eles estariam enviando a mensagem de Deus, a mensagem do evangelho. Chama ele de justos, por quê? Não porque eles tenham a justiça que pertence a eles mesmos, mas porque eles foram justificados em Deus. Então eu não chego carregando a missão em meu nome, em meu testemunho, em minha vida. Eu carrego uma missão e sou justificado por Deus. Mas à medida que eu faço isso, não há uma grandeza em mim, porque eu sou pequeno. Nas falas do apóstolo Paulo, eu sou um vaso de barro que carrega um ouro dentro de mim. E aí o Senhor vai dizer que quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa do justo. E quem recebe os pequeninos do Senhor, e dê a eles, ainda que seja um copo com água, esses receberão a recompensa que vem do Senhor. Meus irmãos, o Evangelho não nos permite, não nos convoca, na verdade, não nos promete uma caminhada sem conflitos. Esse Evangelho que te chama para uma zona sem conflito não é o Evangelho, é um falso Evangelho. Só tem um nome de Evangelho. O Evangelho há conflito. Mas, meus irmãos, podemos descansar na obra de Deus, porque apesar dos conflitos, Deus é fiel e vai nos manter firmes. Ele vai nos dar a água necessária quando estivermos na missão. Ele vai tocar os corações para que as pessoas nos dê copo com água necessário para a missão. Queria finalizar dizendo, meus irmãos, que Cristo não apenas nos chamou para entregar a vida por Ele, antes mesmo deles entregar a vida por nós. Cristo nos chama a entregar a nossa vida por Ele, porque Ele já entregou a vida dele por nós. Cristo não vai te chamar para caminhar ou dar nenhum passo em direção a um caminho que Ele não já tenha dado. Nós devemos ter isso certo em nossos corações. Renunciar, meus irmãos, a nós mesmos, amar Deus acima de tudo, confiar nele acima de tudo, faz parte da vocação daqueles que foram chamados por Deus. E aí é inevitável não olhar para a cruz. O texto fala de cruz. A cruz nos ensina, meus irmãos, que o caminho da vida passa pela entrega. Que o caminho da vida passa pela morte. E quando os discípulos não compreenderam isso, Jesus diz, para trás de mim, história é essa que eu não devo ir morrer na cruz, eu tenho que ir. Porque a paz verdadeira, a salvação verdadeira, ela passa pelo sofrimento, ela passa pela morte. Da mesma forma, meus irmãos, nós somos chamados a entregar a nossa vida por Cristo. Nos colocar como mensageiros do Senhor. Aos olhos do mundo, isso parece perca. Mas aos olhos da cruz, isso é ganho. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus nos ajude. Essa missão que primeiramente foi entregada aos apóstolos, foi repassada para nós. Essa missão não se limitou aos apóstolos, ela também é uma missão nossa. Uma missão de ser testemunho de Deus aqui nessa terra, amando nossos familiares, respeitando o Estado, respeitando as pessoas, mas entendendo que no momento que tiver um conflito entre essas coisas e Deus, o amor de Deus precisa prevalecer no nosso meio. Amém? Que Deus nos ajude nessa tão grandiosa tarefa. Vamos orar.